aí, pessoal, eu tô aqui com o Dr. Pablo, eu, Gabriela Lobo, estou aqui com o Dr. Pablo. Tudo bom, Dr. Pablo? Tudo bem, Gabriela? Um prazer estar aqui com você. Vamos falar de muita coisa legal hoje. Vamos. Aproveitando que esse mês é o mês do TDAH, doutor, você tem alguma coisa para falar para essa galera do TDAH, essa necessidade de diagnóstico para tudo? Todo mundo tem um diagnóstico de estimação, né, praticamente. E o que você tem para falar para a gente sobre isso? Dia 13 agora de julho, nós comemoramos, se é que podemos falar de comemorar, né, alguma coisa de doença, mas pelo menos a gente traz à tona a discussão social. E aí, dia 13 de julho agora foi o Dia Mundial de Consciência do TDAH, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E falar de TDAH, eu gosto muito de quando eu falo de doença mental, e o TDAH é uma das doenças, um dos distúrbios mentais, eu costumo começar falando do que não é o TDAH. Exatamente para a gente separar o joio do trigo e esse aspecto que você acabou de dizer. Um diagnóstico para tudo, um diagnóstico que justifique tudo. Então, o que está acontecendo hoje? Você tem um problema comportamental. Você tem uma dificuldade de vida. Você é muito introspectiva, você é muito irritada, e isso reflete no seu relacionamento. E aí as pessoas começam a falar assim, cara, isso aqui deve ser algum problema. E aí a gente começa a correr atrás de diagnósticos que justifiquem os nossos comportamentos. E se a gente corre muito atrás disso, nós vamos achar alguma coisa que justifique o nosso comportamento. Mas por que a gente faz isso? Porque é mais fácil eu me esconder atrás de um diagnóstico, eu sou assim, afinal de contas, porque eu tenho isso, do que eu encarar a mim mesmo. Do que eu falar, cara, só depende de mim para mudar. É mais difícil isso. Por isso, a luta constante e contínua hoje das pessoas de acharem rótulos. Ah, você é assim porque você é bipolar, você é assim porque você é borderline, você é assim porque você é TDAH, você é assim porque você tem ansiedade. Então significa que eu tirei toda a sua responsabilidade das suas mãos e coloquei a responsabilidade no diagnóstico. E aí você fala, as pessoas que me respeitem, porque afinal de contas eu sou TDAH. Então veja que a busca incessante por um diagnóstico, na verdade, é a busca incessante para justificar o comportamento que você tem, que muitas vezes é inadequado. Muitas vezes é rotina ruim. Muitas vezes é formação e desenvolvimento ruim. E aí eu estou falando, às vezes, até de educação. Às vezes uma alimentação também. Alimentação, sono. Então as pessoas às vezes vão no meu consultório e falam, doutor, eu vim aqui porque eu estou cansado, estou isso, estou aquilo. Eu olhei na internet, eu estou com depressão. Aí eu falo, quantas horas você dorme? Hã? Não, doutor, não vim aqui para o sono, não. Eu vim aqui porque eu estou precisando de um antidepressivo e tal. Sim, mas só me responde essa pergunta. Quantas horas você dorme? Ah, eu durmo meia-noite e acordo às 4 para trabalhar. Filho, o seu cansaço, a sua apatia, o seu desânimo é da privação de sono. Isso não é a doença depressão. Veja que a gente está querendo, então, diagnósticos que justifiquem os nossos comportamentos, porque significa que vai ter um tratamento, vai ter um remédio para melhorar o meu comportamento. Você ter uma doença significa que tem um tratamento. Então, o seu comportamento vai ser mudado via tratamento de uma doença. E não um esforço que você tem que fazer para viver melhor. Não, um esforço de dentro. Muitas vezes, doutor, eu já escutei que, até mesmo, eu já escutei na escola isso, de uma professora, de que diagnóstico não é para a escola, não é para a sociedade, mas é para a pessoa saber que ela precisa desempenhar um papel a mais, assim, para que ela tem que se esforçar mais para continuar, para conviver em sociedade. Você concorda com isso? Sim, em partes, né? Porque vamos dar o exemplo do TDAH, que é a temática que nós vamos trabalhar esse mês. Aproveitando esse gancho do Dia Mundial do TDAH. A questão do TDAH é que nós estamos diagnosticando qualquer dificuldade cognitiva das pessoas de TDAH. Doutor Pablo, dá a impressão então que o senhor não concorda com nenhum tipo de diagnóstico. O senhor é negacionista? Você não acha que existe a doença mental? Você acha que não precisa de remédio? Não, não é isso. Eu flutuo entre duas posições na área da saúde mental. O meu livro é isso, o Anti-Tarja Preta. Eu escrevi um livro chamado Anti-Tarja Preta. E dá a sensação que eu sou parte de um movimento anti-psiquiatria, anti-remédio psiquiátrico. Por que eu coloquei o título Anti-Tarja Preta? Para
te chamar a atenção a uma temática que eu quero discutir no livro com você, que é a banalização do diagnóstico psiquiátrico, que é a banalização do uso de remédio psiquiátrico. É chamar a tristeza humana normal de depressão e tomar antidepressivo para ela. É falar que a sua dificuldade de atenção e concentração, porque você dorme pouco, porque você é hiperestimulado durante o dia, porque você se alimenta mal, você não descansa, você chama isso de TDAH. E a gente quer resolver as nossas questões pelo caminho mais fácil da medicação. Quer um desafio? O que é mais fácil? Entrar na academia ou tomar uma Ritalina? Toma Ritalina. Vamos tomar Ritalina. O que é mais fácil? Mudar a sua dieta ou tomar Ritalina? Tomar Ritalina. Vamos tomar Ritalina. O que é mais fácil? Você ter disciplina na hora de dormir, 1 hora antes de dormir, cortar celular, cortar computador, cortar a luz, ou vamos tomar um remedinho para dormir? Vamos tomar um remedinho. E outro para acordar, que é a Ritalina. Então, na verdade, as pessoas estão tentando facilitar as suas vidas, ao invés de mudar os seus comportamentos e os seus hábitos, ela está tentando corrigir os sintomas causados pelos maus hábitos com medicamentos. Eu vou repetir essa frase. As pessoas estão tentando corrigir as consequências dos maus hábitos com remédios e não com a mudança do comportamento que está causando o sintoma. E aí eu falo uma outra frase. Nenhum remédio vai corrigir as consequências dos seus maus hábitos de vida. Então, será que a gente pode dizer que isso é o maior mito do TDAH? Há um diagnóstico extremamente... são diagnósticos equivocados, feito tanto por pessoas que vão aos médicos com certeza que já têm o TDAH, quanto os médicos, numa avaliação superficial, também estão se equivocando em relação a isso. E onde é que está o grande problema aqui? Aí, só um minutinho. Então, eu falei desse meu polo que eu critico abertamente, que é a banalização do coisa. A psiquiatria banalizou-se, os diagnósticos estão banalizados e hoje a gente toma remédios psiquiátricos para dar conta de viver. Doutor, eu marquei essa consulta porque meu casamento está ruim. Aí eu falo, então você quer um remédio para dar conta de aguentar um marido chato? É essa a ideia? Doutor, eu marquei essa consulta porque meu trabalho está muito ruim. Aí eu falo, então você quer um remédio para aguentar um trabalho ruim? Por que a gente não começa a pensar nas questões de base causadoras da sua dor e do seu sofrimento? Ok? Por outro lado, eu flutuo num outro polo, que é a afirmação e o reconhecimento da existência da doença mental como tal. E a necessidade que, se um dia for um diagnóstico sério, bem feito, aí sim o uso criterioso de medicamentos. Então, o TDAH acontece dessas duas maneiras. Há um excesso de diagnósticos, todo chamando coisas de TDAH que não é o TDAH, dando Ritalina para pessoas que não precisam de Ritalina. Por outro lado, você tem sim a doença TDAH, que precisa ser tratada, e o tratamento do TDAH transforma a vida da pessoa. Então veja que eu flutuo entre os dois polos. A crítica da banalização, de chamar qualquer desatenção de TDAH, ao mesmo tempo a existência da doença TDAH como uma doença cerebral que precisa de tratamento. Certo. E, assim, então você exige um diagnóstico bem profundo para, de fato, determinar um TDAH, você como médico, assim. E quais são... Existem alguns tipos de TDAH? Legal. Você estudou, hein? Tá sabendo tudo. Normalmente, a queixa que leva as pessoas à busca de ajuda para saber se é ou não TDAH é a queixa da desatenção, né? É você não conseguir iniciar e terminar uma tarefa. Você está conversando com uma pessoa e sua cabeça vai lá longe. Você sai da conversa e volta. O que você estava falando mesmo? A dificuldade de memorização de coisas recentes. Onde eu deixei minha chave? Ou, poxa, onde é mesmo? Você pega o carro para ir num lugar, se fosse onde é que eu estou indo mesmo? Então, a desatenção, a falta de concentração é aquilo que move as pessoas a suspeitar que ela possa ter a doença TDAH, ok? Como é que é feito o diagnóstico? E aí eu vou falar do equívoco que está acontecendo e do processo correto que deveria ser. Hoje acontece o seguinte: diante da queixa, desatenção, você não presta atenção normal, imediatamente, automaticamente se liga à queixa com o diagnóstico de TDAH. Então a pessoa desatenta, ela imediatamente fala,
eu tenho TDAH. Está havendo uma relação direta da queixa com o diagnóstico. Mas isso não é só você que está fazendo, até porque você é leigo. Você não tem formação nenhuma para entender essa dinâmica e não teria problema nenhuma você pensar assim. Porque você vai no Google e bota desatenção. E a primeira coisa que vai aparecer, se você botar no Google causa de desatenção, vai aparecer lá TDAH. Você vai ler sobre TDAH e você fala, eu tenho TDAH. Onde é que está o problema aqui na classe médica? Nos meus colegas. Às vezes até em mim mesmo. Em que sentido? Se você for um médico hoje, sentar na frente dele e falar, doutor, eu marquei essa consulta porque eu estou com dificuldade de manter minha atenção. Eu já não consigo terminar as tarefas, eu fico voando. Com 5 minutos de consulta, ele vai falar, você tem TDAH e você vai sair do consultório com Ritalina. Porque ele também está fazendo esta relação equivocada entre o seu sintoma e a doença TDAH. Se você queixar para um médico de desatenção, o primeiro diagnóstico que ele dará será TDAH. Esse é um grande equívoco. E aí nós vamos falar agora do diagnóstico. Então, como é que deveria ser feito? Doutor, eu estou desatento. Eu não consigo prestar atenção em nada. Eu não consigo terminar minhas tarefas. Será que eu tenho TDAH? Calma. A queixa de desatenção, ela pode ser causada por inúmeras situações, sendo o TDAH uma das situações. Inclusive, o último a ser pensado no diagnóstico. Porque quando você vem desatenta para mim, até prova em contrário, eu pesquiso uma doença clínica que pode estar dando sua desatenção. Por exemplo, anemia. Deficiência de vitamina B12. Excesso de cortisol. Eu estou falando de condições físicas que estão por trás da sua queixa de desatenção. E que se eu não investigar isso e te der um diagnóstico de cara de TDAH, você vai ficar anêmica tomando Ritalina. E você vai chegar no retorno, eu vou perguntar, como é que você está? Doutor, eu não melhorei nada. Gabriela, o que o médico faz? Quando ele fala, eu não melhorei nada, qual que é a conduta dele? Aumenta a dose. Pá. Volta daqui a 30 dias. Ou troca o medicamento. Pá. Ou dá mais um. É. E o médico a cada 30 dias, não melhorei, doutor, melhorei pouco, me sinto assim, então vamos para cá, então vamos para lá, porque ele não fez a metodologia do diagnóstico correta. Ele está tratando a sua anemia com Ritalina. Ele está tratando o seu déficit hormonal com Ritalina. Ele está tratando a sua deficiência de vitamina B12 com Ritalina. Sua deficiência de vitamina D com Ritalina. Então tem uma série de questões orgânicas que podem causar desatenção. Certo. Mas assim, também vendo um pouco do lado dos médicos, será que não tem uma pressão dos médicos em ter que dar? Porque assim, não defendendo, não querendo passar um pano, mas assim, no sentido de a pessoa chega lá com uma queixa e, vamos investigar, o médico dá essa alternativa, muitas vezes as pessoas ou não aceitam, ou às vezes tem aquele problema e o próprio médico é taxado como alguém que não deu ajuda, não deu suporte. E como é que fica esse posicionamento? O médico ele tem que ser muito convicto de suas posições. Porque se ele não for convicto de suas posições, ele cai nessa cilada de agradar o paciente. Certo. E na tentativa de agradar, de ir ao encontro do desejo do paciente, muitas vezes eu vou me equivocar na minha conduta médica. Não é porque o paciente entrou no meu consultório com um desejo X que aquilo significa ser o melhor para ele, do ponto de vista médico. Então, cabe a mim, na consulta, fazer essa orientação. Desconstruir essa crença do paciente, que seria melhor aquilo, e mostrar para ele que o melhor seria daquele outro jeito. Mas isso precisa de tempo de consulta. Uhum. Isso precisa de energia do médico. O cara atende 30 pacientes por dia. Não é algo que se faz em um dia, né? Não então, tem esse como. Diagnóstico. Então, assim, o cara que atende 30 pacientes por dia, o dia todo ele está cansado, ele não tem paciência mais, ele está esgotado. E ele precisaria de tempo e energia para investir na formação daquele paciente que está ali. E muitas vezes o que ele faz? Ele cede. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Então, é uma coisa muito esquisita nesse aspecto. Entendeu? A medicina está muito superficializada, os médicos estão cansados, os médicos estão sobrecarregados, até para ganhar decentemente.
e ele precisa atender muito. Claro que o atendimento não é o mesmo. Esses diagnósticos começam a ser feitos assim, porque ele não quer ter um embate com o seu paciente. Doutor, imagina você atender um paciente que chega na sua frente e fala, doutor, eu marquei essa consulta porque eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Como você tem certeza? Eu estudei muito. Olha o esforço, quando uma pessoa chega convicta que tem um negócio, para você reverter isso na consulta. É muito cansativo. Então, o que ele faz? Por que você acha que você tem TDAH? Ah, doutor, por causa disso, disso, disso. Ah, é mesmo. Aí já pega a receita, olha, você tem... Resolveu. O paciente saiu feliz com ele. Mica, marca a consulta lá com o doutor, porque ele é maravilhoso. Manda a mãe, manda a tia, cachorro, pipiri, para cá. É o médico. Porque aquele médico é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque foi ao encontro do seu desejo. Medicou do jeito que você queria. Mas sabe o que vai acontecer, minha querida? Se você não tem TDAH, você vai voltar com 30 dias a mesma coisa. Então não adianta a gente querer só satisfazer o nosso desejo. A gente precisa saber se a satisfação daquele desejo é o melhor para mim. E às vezes, quando a gente procura um profissional, é igual eu procurar um arquiteto, um engenheiro para construir a minha casa. Doutor, engenheiro, eu já cheguei aqui com a planta pronta. Eu sonhei com a minha planta. Aqui, ó, tá aqui, ó. Aí ele me olha e falou, filho, isso daí vai cair com 2 dias. Não, doutor, você não tá entendendo. Eu desejo isso aqui. Isso aqui, eu fui no Google. A casa é essa aqui. Aí o que ele vai falar? Tá bom, se você quiser construir, você constrói. Então vocês entendem que quando a gente procura um especialista, nós temos que dar credibilidade àquilo que ele fala para mim, ainda que vá contrário àquilo que desejo, daquilo que é a minha expectativa inicial. Uhum. Então, às vezes, você procura um endocrinologista para emagrecer. Aí um bom endocrinologista vai tentar mudar o seu estilo de vida. Mas o que te levou lá no endocrinologista foi uma reportagem da Veja de uma injeção que você aplica na barriga e você perde 10 quilos em um mês. Só que a formação do cara não é assim. Ele fala, isso não é o melhor para você. Eu entendo o seu desejo. Eu entendo que é o caminho bacana de ser mais fácil para você. Mas você não vai conseguir muita coisa se não mudar o seu estilo de vida. Aí te frustra. Inicialmente te frustra. Você sai pé da vida do consultório. E qual que é a grande fronteira, ou às vezes pequena fronteira, entre um desejo, muitas vezes de esconder uma identidade ou um aspecto seu, de uma verdadeira queixa, uma verdadeira dor, um verdadeiro assim, sintoma? Como é que identifica? Como é que faz com isso? Todas as vezes que você tem algo que te desagrada, que te provoca um sofrimento, isso é uma queixa. Justo. Quem vai transformar a queixa em sintoma é o médico. Nós é que fazemos essa interpretação daquilo que vocês nos apresentam. Eu costumo dizer, eu dou aula para a Faculdade de Medicina, e eu falo para meus alunos o seguinte, não existe doente. Existem pessoas que se queixam. Quem vai transformar aquele conjunto de queixas numa doença somos nós. Então, teoricamente, quem senta na minha frente, senta se queixando de questões. Estou triste, estou melancólico. Quem vai falar isso é isso, somos nós. Então, o médico ele tem o poder de criar doentes na Terra, na medida em que eu vou transformar aquelas queixas numa doença. Por que eu falo isso? Porque tem muitas queixas que não são doenças, são só queixas. E não satisfazem os critérios para a gente falar que aquilo é uma doença, um outro grande equívoco que está acontecendo atualmente, e eu provo com números. Tem um estudo recente em São Paulo, de uma colega. O que ela fez? Ela pegou 3.000 pessoas que usavam antidepressivos. E ela entrevistou uma por uma para saber se aquelas pessoas tinham critérios que se as suas queixas eram suficientes para serem enquadradas na depressão. Porque nem todas as queixas depressivas significa depressão. Há uma série de critérios que precisam ser preenchidos para eu falar que a sua tristeza é depressão. E ela foi atrás disso. De pessoas que já usavam antidepressivo. Vem cá, na sua depressão você teve tal. Aí ela foi investigando uma a uma. De cada 100 pessoas que estavam usando antidepressivos, quantas você acha que estavam usando antidepressivo e não tinha doença depressão? Quantas? De 100 pessoas que usavam antidepressivo. Eu fico até insegura de chutar. Chuta aí. Umas 20? 68. A maioria.
que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? As pessoas vão aos consultórios, elas se queixam, e os médicos estão falando que aquela queixa é depressão e não é. Ele medica. E esse grande aumento você acha que vem de onde? De onde vem esse exagero nessas dores? Uma sociedade que prefere viver anestesiada do que enfrentar suas questões. Uma sociedade que prefere botar o seu problema debaixo de um efeito de um remédio e conviver com ele do que enfrentar as suas questões. Somos uma sociedade do imediatismo. Eu quero um remédio para resolver minha vida agora. Eu quero um remédio para me acalmar agora. Eu quero um remédio para dormir agora. Então vivemos uns aspectos sociais extremamente doentios. A sociedade, quando eu falo que a doença é do indivíduo, a doença é de todos, a doença é da sociedade. A sociedade está estruturada numa forma muito patológica. Essa hiperestimulação das coisas, o que a gente dá valor, o que a gente não dá valor, isso tudo está adoecendo as pessoas. E ao invés das pessoas serem estimuladas a mudarem suas vidas, a repensarem os seus contextos, não, vamos tomar um remédio para aguentar a vida ruim. É isso que justifica 68% das pessoas que usam antidepressivos não terem a doença depressão. Mas por que elas usam então? Porque elas têm desconfortos emocionais. Tá ruim. Mas e se tá ruim, é porque teu casamento tá ruim, é porque teu trabalho tá ruim, é porque tua vida tá ruim. E não é todo sentimento ruim que significa uma doença psiquiátrica. Mas por que então essas pessoas tomam os remédios? Porque ela anestesia, ela aplaca essa sensação ruim, provocada pela vida ruim. E aí ela se sente melhor. Ela tá melhor? Tá nada, ela só tá anestesiada. Entendeu? Então, é por isso que isso é que justifica uma sociedade anestesiada hoje. E voltando um pouco ao TDAH, um paciente que já chega com esse diagnóstico para um médico que às vezes questiona esse diagnóstico, o médico refaz esse diagnóstico, ele pede reexames, como é que funciona? Exatamente, isso? aí é que eu estava falando da metodologia, né? Uhum. Que diante da queixa de desatenção, nós vamos percorrer um caminho diagnóstico. Primeiro, excluir as causas orgânicas, como eu falei aqui, anemia, vitamina B12, enfim, questões hormonais, tireoide. Às vezes a pessoa está com hipotireoidismo, está lá, ó. Vamos dar Ritalina para ela, né? Uhum. A gente vai afastar as questões da rotina da vida, sono, alimentação. Veja bem, tudo isso vai ter que ser limpado para a gente ter certeza se é o TDAH. Então eu costumo fazer isso. Para eu dar o diagnóstico de TDAH, essa pessoa tem que estar clinicamente muito bem, todos os seus exames perfeitos. Ela tem que estar dormindo muito bem e ela tem que estar se alimentando muito bem. O ideal é que esteja fazendo atividade física regular, de 150 a 300 minutos por semana, e meditando. Eu só dou o diagnóstico de TDAH quando ela cumpriu isso aqui tudo. Porque se ela fala, doutor, eu me alimento bem, eu não como porcaria, eu faço dieta, tenho uma nutricionista, eu faço exercício físico, eu durmo bem, sou super saudável, mas doutor, me ajuda, minha cabeça é muito ruim, é assim desde criança, eu pago um preço alto por isso, oportunidades de trabalho, já acabei 2 relacionamentos por isso, aí estamos diante da doença TDAH. Isso é TDAH. E como é esse verdadeiro TDAH no mercado de trabalho? O TDAH, aí já vamos falar do aspecto da doença TDAH, é um problema de funcionamento cerebral. E isso já tem, as evidências científicas já não deixam dúvida que nós estamos falando de uma doença em algumas regiões do cérebro. Quando os pesquisadores pegam o cérebro de pessoas com TDAH e levam para exames, eles percebem que esses cérebros não funcionam normalmente como o cérebro de pessoas que não têm o TDAH. Então você tem alterações em lobo frontal, você tem alterações em algumas regiões do cérebro que são responsáveis pela sua atenção. E o grande neurotransmissor envolvido aqui é a famosa dopamina. Então, o cérebro de um portador da doença TDAH não funciona direito. Por não funcionar direito, você que tem TDAH tem uma série de comprometimentos na vida como um todo. Por que eu falo na vida como um todo? Para ser TDAH,
O comprometimento que a doença provoca na sua atenção e na sua concentração tem que afetar pelo menos 2 áreas da sua vida. Por exemplo, no seu ambiente acadêmico, nos seus relacionamentos, na sua família e aqui. Por que é importante falar isso? Eu vou falar um caso clínico que aconteceu, que as pessoas querem que seja TDAH. Uma mãe levou um jovem, 18, 19 anos, no consultório. Doutor, o meu filho tem TDAH. Por quê? Olha, ele passou no vestibular agora, começou o curso dele. E eu vou te falar um negócio, o semestre está acabando, das 10 disciplinas, 8 ele está reprovado. Ele não rende, doutor. Ele não consegue prestar atenção na sala de aula. Doutor, ele tem TDAH. Aí eu, tá bom, obrigado, a senhora pode me aguardar lá fora que eu vou entrevistar o seu filho. Eu entrevistei o filho e falei, vem cá, menino, deixa eu falar um negócio. Tu gosta de fazer mais alguma coisa na vida? Gosto. O que você gosta? Eu pratico arco e flecha. Legal. E tu gosta de aquilo? Gosto. E tu fica horas praticando aquilo? Filho. Inclusive fui campeão agora brasileiro de arco e flecha e tal. Mas você gosta de fazer? Você tem amigo? Tenho. E quando você tá com seus amigos, a conversa vai longe e vocês se divertem? Maravilhoso. Mas agora tenho 2 amigos meus ali que todo dia a gente joga videogame e tal. E eu fui pesquisando as várias áreas dele da vida. Conclusão. Ele tinha um TDAH só pro curso dele. Isso é TDAH? Só que não é conveniente. Isso é motivacional. Ele fazia um curso que ele não queria. Por que a mãe queria que fosse TDAH? Porque significa que sendo TDAH ia ter um remédio do dia para a noite, esse menino ia se tornar um gênio na faculdade. Por isso que as pessoas querem diagnóstico, querem a doença. Porque é muito mais fácil eu encarar isso como doença, tratamento, Ritalina e melhora de desempenho do que repensar com meu filho o curso dele sair, fazer outro vestibular. Pensa. Então vamos adoecer as pessoas? Todo mundo toma remédio. Criança. Resolve. A gente está fazendo isso com as crianças. De novo, não estou negando a doença TDAH e os portadores da necessidade de tratamento do TDAH. Eu estou falando de um aspecto social, coletivo, de todos nós. Que estamos exagerando nas coisas, que estamos buscando o caminho mais fácil para as coisas. Que é o caminho que você acha que o comportamento do seu filho vai mudar com um simples remédio. Se for de uma doença, sim. Se o seu filho é portador de TDAH, provavelmente ele vai melhorar muito a vida dele com o tratamento. Mas o que eu estou falando é que tudo aquilo que a gente está chamando de TDAH, a maioria das coisas não é TDAH. Vamos pegar o mundo das crianças. Atendi uma professora esses dias que falou que a turma dela tem 30 alunos. Dos 30, 15 tem relatório médico com negócio de ensino especial, Ritalina, aquela confusão. 15, 50% da turma. Se você for na literatura, nos livros médicos, e ver a incidência, a epidemiologia da doença TDAH no mundo, 1%, 2%. O que está acontecendo? Uma turma tem 15%, tem 50%. Sabe o que está acontecendo? Nós temos uma geração, ou gerações, de adolescentes, crianças, hiperestimuladas, que recebem 50 informações por minuto. São as gerações das telas e das informações das telas. Essas crianças, elas ainda estão num sistema educacional que serviu para mim, para o meu pai, para o meu avô, para o meu tataravô. Que é uma sala de aula, um professor, 50 minutos de aula, falando no meu ouvido. Essas crianças não conseguem prestar atenção mais nisso. Isso não é TDAH, isso é um aspecto geracional. Só que aí nós estamos entupindo essas crianças de Ritalina para aguentar uma aula chata de 50 minutos de um professor. Porque é mais fácil botar ela dopada lá me assistindo 50 minutos e agora ela assim está quietinha, do que eu pensar o sistema educacional. O sistema educacional não serve mais para as gerações que se sucedem, mas isso é normal, isso é óbvio, porque tudo muda. E nós temos grande dificuldade em pensar sobre isso. Então, qual que é o caminho mais fácil? Pensar politicamente. E aí nós vamos botar políticos, nós vamos botar educadores, nós vamos botar professores, nós vamos botar pais e alunos na mesa para conversar. Não dá Ritalina que ele aguenta a minha aula. É isso. Então você começa a entender por que nós estamos indo mais facilmente para diagnósticos e remédios. Porque para mudar
A causa disso é complexo. Vamos mudar o sistema educacional. Como é que muda o sistema educacional? Olha a quantidade de atores envolvidos nisso. Então se perpetua um modelo completamente falido e a gente vai medicando as crianças, porque essas crianças não se comunicam mais com esse sistema educacional. Graças a Deus eu começo a ver escolas já mudando um pouquinho isso. Já está muito interessante, algumas escolas de ponta, mas são caríssimas, e isso ainda não chegou para todo mundo. Então, é muito triste ver a tentativa de conter uma criança em sala de aula via diagnóstico, via remédio. Tem crianças com TDAH? Óbvio. Elas precisam ser tratadas? Sim. Mas isso é isso aqui, em relação ao que está acontecendo. E no âmbito de relacionamentos? Você citou que pessoas com TDAH têm problemas em todas as suas áreas, sim, certo? Não é só no meio acadêmico. Como seria uma pessoa com TDAH num relacionamento? E eu vou responder até a sua primeira pergunta que você fez para mim, os tipos de TDAH, para a gente entender como é que isso repercute no relacionamento. Certo. O TDAH, ele tem 2 subtipos básicos. O predominantemente desatento e o misto, desatento e hiperativo. Então, o desatento, ele não tem a questão da hiperatividade, ele é só aquela pessoa que voa. Como é que isso repercute nos relacionamentos? E eu já ouvi isso diversas vezes no consultório. Vamos pegar o predominantemente desatento. A pessoa fala assim para o outro, seja o homem para a mulher, seja a mulher para o homem, enfim, seja qual for o modelo desse relacionamento aí. Meu amor, você não presta atenção em nada que eu falo. Eu não aguento isso mais. Pelo amor de Deus, meu amor, eu te falei isso aqui tem 5 minutos e você não fez e aquilo. Oi, meu amor, eu esqueci. Ah, não, você não liga para... Olha o desgaste que aquilo vai dando no dia a dia. Mas isso é bem uma situação clichê, né? Então, assim... esta pessoa necessariamente tem TDAH? Não. Pode ser outras questões, como eu falei aqui o tempo todo. Mas o TDAH também se manifesta desse jeito. E o hiperativo? Não para um minuto. Isso vai gerando um desgaste no relacionamento. Dia a dia, dia a dia. Chega uma hora que a pessoa cansa. Fala, eu não aguento mais. Isso não funciona. Você entendeu? Então, o afetar o relacionamento é isso. Você começa a conversar com a pessoa no meio da conversa fala, perdeu. Aí você voou, é o tal do voar, né? Então, isso são situações do dia a dia que impactam a qualidade dos relacionamentos. Por isso, a necessidade para o diagnóstico TDAH estar presente em pelo menos 2 contextos da vida da pessoa, para não caracterizar aspecto motivacional. Porque senão a gente chama tudo de TDAH. O teu casamento está ruim, você não presta atenção no seu esposo, aí é TDAH? Não, pô, é o casamento que está ruim e ele não te interessa mais. Então, olha como o mesmo sintoma não presta atenção no meu marido. Vamos botar isso como sintoma. Isso pode ser motivacional, existencial, teu casamento está ruim, ou pode ser de uma doença TDAH. Por isso essa investigação, e eu bato tanto nessa tecla, essa investigação médica, ela deveria ser criteriosa dessa forma. O problema é que a classe médica não está fazendo isso por uma série de razões que a gente já falou aqui, né? E o TDAH, TDAH necessariamente precisa ser tratado com medicação? É uma pergunta difícil de responder. Polêmica. Não é isso, não é assim. Existem estudos que tentam achar ferramentas de tratamento do TDAH. O remédio, ele é uma das ferramentas de tratamento do TDAH. Existe a psicoterapia, existem até questões alimentares envolvidas com TDAH. Eu tenho um livro que eu falo sobre isso, a relação entre alimentação e TDAH, piorando o TDAH. A própria atividade física, meditação. Normalmente, vai depender muito, Gabi, da intensidade da doença no paciente. Às vezes eu pego o paciente e falo assim, cara, como é que é isso para você? Doutor Pablo, deixa eu te falar uma coisa. Zero, doutor Pablo, eu tenho prejuízos enormes com isso, eu não consigo fazer nada, veja que está intenso. Nesses casos, o medicamento é imperativo. Imperativo, não hiperativo. Imperativo. Junto com todas as outras ferramentas. Meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um medicamento. Cara, mas você está sedentário, você está obeso, você está dormindo mal, você está cheio de problema. Vamos tratar essas coisas? Porque isso tudo também irá melhorar o seu desempenho mental.
Quem sabe lá na frente a gente consegue até diminuir um pouco o seu remédio, quiçá tirar. Não sei. Mas vamos mudar o teu estilo de vida buscando uma melhora no seu desempenho. Nos quadros mais leves, a gente pode tentar começar... E quando eu falo de meditação, eu não estou falando de achismo, não. Eu estou falando de inúmeros estudos mostrando o efeito da meditação nos sintomas do TDAH, como ferramenta terapêutica. Então, quando eu estou prescrevendo meditação, eu estou prescrevendo tratamento. O remédio não é melhor nem pior, não tem nenhum maior do que menor aqui. Vamos fazer uma psicoterapia com um especialista em TDAH? Vamos mudar essa sua dieta? Vamos fazer uma dieta cetogênica, por exemplo, que eu sou super fã no tratamento do TDAH. Então, muitas vezes eu começo o tratamento com o paciente propondo mudanças do estilo de vida e deixo um remédio para a segunda opção. Então, depende nesse sentido daquilo que nós vamos perceber ali na consulta, da gravidade da doença, da necessidade de início rápido do negócio. E é muito importante isso. Então, pelo que você está me dizendo, a questão não é necessariamente um remédio, mas uma ferramenta para ajudar a pessoa a ter um controle da própria mente. Esse cérebro doente. O cérebro está dodói. Agora, o que atua nesse cérebro de forma benéfica? O que já está comprovado de ferramentas que vai lá naquelas regiões que te falei que estão alteradas? A meditação, a psicoterapia, a alimentação, o remédio. Então veja que o remédio compõe uma cesta de ferramentas terapêuticas. Por que as pessoas são muito fã do remédio? É porque é mais fácil, igual eu falei aqui no início para você. Certo. E agora uma pergunta polêmica, doutor Pablo. E a utilização da cannabis no tratamento de TDAH? Aqui são uma diferenciação que a gente tem que fazer. A cannabis fumada, como uso recreativo, e os canabidióis extraídos da cannabis. Aí nós estamos falando da cannabis medicinal. E aí nós estamos falando da medicina canabinoide, que eu particularmente sou super fã e estudo isso, me dedico a isso também. Há um preconceito gigantesco em relação a isso, porque as pessoas acham que quando o médico prescreve um CBD, ele está prescrevendo uma droga, porque vem da maconha. Quando isso acontece, eu falo assim: se você acha que o CBD, que é o canabidiol, é droga porque vem da maconha, então você não pode usar, se você tiver muita dor, morfina. A morfina, ela vem do ópio, que também da mesma planta vem da heroína. Então, por que a gente toma morfina e a gente tem resistência com o canabidiol, com o CBD, que vem da planta? Aí deixa eu falar uma coisa para você. A natureza, a planta está aqui. É uma planta só. Eu posso fazer dela um veneno, eu posso fazer dela um remédio. O problema não é a planta. O problema é o que eu faço da planta. O ópio está aqui. Eu posso fazer inúmeras coisas do ópio, inclusive a morfina, e tratar a sua dor quando você está internado. Então, o problema da cannabis não é a cannabis. O problema da cannabis é o uso que eu faço da cannabis. Um psiquiatra dificilmente vai ser favorável ao uso recreativo e à queima e fumar a cannabis por uma série de questões técnicas. Quando se queima cannabis, você tem ali uma alteração de todas as estruturas moleculares daquilo que seria bom, que seria o remédio da planta. Você não sabe a quantidade de coisa que você está colocando dentro do teu cérebro. E tem uma série de alterações psiquiátricas provocadas pelo uso de substâncias psicoativas. Eu já atendi inúmeros adolescentes que abriram um quadro de esquizofrenia fumando um cigarro de maconha. Por outro lado, quando eu pego essa planta, levo para um laboratório e faço uma extração controlada dos óleos, das substâncias que tem ali em forma de óleo, aí eu estou falando de CBD, eu estou falando de THC, eu uso isso como terapia. E aí eu estou falando de medicina, eu estou falando de remédio. E aí eu estou falando de um sistema que você tem dentro de você, chamado sistema endocannabinoide, que se conecta com os canabinoides. E cada mês, cada ano que passa, cada publicação que se tem, a gente fica encantado pelo sistema canabinoide. É sensacional.
Então é uma baita ferramenta terapêutica. É uma panaceia? Resolve tudo no mundo? Não, não. Nada resolve tudo no mundo. Mas passa a ser mais uma baita ferramenta para o tratamento de uma série de distúrbios. Certo. E o tratamento do TDAH com o uso da cafeína? Café resolve TDAH ou é mais um mito? É pior. É pior? É pior. Piora. Porque a cafeína é ansiogênica, né? Dá muita ansiedade. E aí a gente sabe que ansiedade e TDAH, um piora o outro. Então a pessoa portador de TDAH já tem dificuldade de manter sua atenção e concentração. Quando muito ansioso, piora isso. E a cafeína é uma droga que dá muita ansiedade. A cafeína é uma droga que prejudica a qualidade do sono. Extremamente importante para o controle do TDAH. Então, quando estou falando de cafeína, cafeína em excesso, que as pessoas tomam 1 litro, 2 litros de café por dia para se manterem atentos, né? O preço é muito alto. Agora, e os estudantes que tomam Ritalina para aumentar o desempenho acadêmico sem ser TDAH? O tráfico de drogas. Será que isso funciona? No mundo do Você acha que funciona? Eu acredito que não. Sinceramente. Essa pílula da inteligência? Você acha que a Ritalina é uma pílula da inteligência? Deixa as pessoas de fato realmente mais inteligentes? Eu te confesso que eu vejo muita gente na minha vida, na minha rotina, que sim, abusa desse uso de Ritalina e de outras coisas para uma prova de concurso, para um vestibular. Mas eu, sinceramente, eu tenho um certo receio com questões de medicamento, assim. Eu não sou contra medicamento também, mas eu acredito que pode piorar o quadro. Acho que... Eu vou te falar o que acontece. É assim. A pessoa que tem TDAH é como se fosse um copo. Aliás, a nossa capacidade de atenção e concentração, que é mais ou menos essa região da frente do nosso cérebro, lobo pré-frontal, eu gosto muito desse nome, viu? Você bota aí escreve aí no papel, lobo pré-frontal, você fica repetindo o dia todo pré-frontal, 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 porque você vai entender como é que isso repercute na sua vida. As pessoas que não têm TDAH, elas têm uma quantidade X de dopamina regendo essa parte cognitiva e do aprendizado dela. É como se fosse um copo cheio de dopamina e a gente tivesse dopamina até a boca. E a gente vai gastando essa dopamina e ela vai se repondo e aquilo vai, e você estuda e você faz o que você tem que fazer. As pessoas com TDAH, elas têm a dopamina como se fosse na metade do copo, geneticamente. O déficit é exatamente isso. O déficit é exatamente funcional. Ela não tem a quantidade normal de dopamina. Por ter metade, não funciona. Não funciona, você vai pagar o preço por não funcionar. O que o tratamento faz? A Ritalina, por exemplo, ela aumenta a quantidade de dopamina e normaliza. Aí esse indivíduo fala, nossa, agora que eu sei o que é ser normal. Ok? Então, o tratamento faz todo sentido nos portadores de TDAH, porque os portadores de TDAH funcionam pela metade. O que acontece com o indivíduo sadio, que aprendeu do colega, que o primeiro lugar do concurso do TCU usou Ritalina, e então eu vou usar Ritalina, porque se está todo mundo passando usando Ritalina, deve ter alguma coisa nisso aí bacana. Se você não tem TDAH, o seu copo está cheio, concorda comigo? Só que você vai usar a Ritalina. A Ritalina vai aumentar a produção de dopamina. Então, num primeiro momento, aquilo vai transbordar, porque já está cheio. Transborda. Então, inunda o seu cérebro de dopamina. Esse inundamento de dopamina, de fato, provoca uma sensação muito boa. Então, ele se sente energizado, ele se sente mais atento e ele consegue estudar 10 horas seguidas. Então é beleza, doutor. Mas tem um problema aqui. O seu organismo não foi feito para funcionar com esses extravasamentos. Ele tem mecanismos que enxugam o excesso. E aí você passa a não ter mais o efeito. E aí o que a pessoa faz? Aumenta para 2. Aumenta para 3. Porque ela, como o organismo vai se adaptando àquele excesso, ela vai tendo necessidade de mais droga para produzir aquele efeito bacana que ela tinha com o comprimido. Que quer manter, né? Que ela quer manter aquilo ali. E o organismo dela, então, entra numa luta porque o normal é esse aqui. E o organismo vai lutar para que fique nesse nível. Porque ele não quer esse nível excessivo que está produzindo essas coisas boas
para você. E aí, para terminar, nesse aspecto, um grande pesquisador médico que entende muito de dependência química, Dartiu Xavier, numa pesquisa ele fala, a Ritalina, ela é ótima de fato para te deixar com a bunda na cadeira estudando 10 horas. Mas o aprendizado vindo dessas horas é de péssima qualidade. É um tiro no pé. Por uma série de razões. Mas o estudante acha que o resultado final dele, que o desempenho final dele é o tal das horas líquidas estudadas. Então ele está preocupado, se ele está conseguindo estudar as 8 horas, ele não está preocupado de fato com a qualidade do aprendizado. Isso é muito perigoso. Então o estudante acha que ele vai passar num concurso meramente pela quantidade de horas estudadas. Então se a Ritalina me dá 10 horas de estudo, significa que eu estou mais perto da minha aprovação. Isso é uma ilusão. Porque o que vai fazer você passar no concurso público não são necessariamente as horas de estudo, mas a qualidade do aprendizado que você tem nessas horas de estudo. O que vai fazer você ter resultado na sua vida chama-se eficiência. E não necessariamente a extensão das coisas. E o grande segredo aqui, que é a eficiência, é você fazer de 1 hora o que seus concorrentes estão fazendo em 3. E não ver os seus concorrentes fazendo 3 e achar que você tem que fazer 3. É o contrário. É você tentar fazer o que eles estão fazendo em 3, em 1. Só que a gente tem tanta baixa autoestima, a gente não confia na gente, que a gente olha o nosso concorrente estudando 10 e a gente acha que nós temos que igualar eles. Você tem que traçar o seu caminho. O seu caminho diz respeito somente a você. E o seu rendimento é que tem que estar bom. Em 10 minutos de estudo, em 1 hora de estudo, em 8 horas de estudo. É isso que vai fazer você ter desempenho. É a palavra eficiência. Não é necessariamente a quantidade. A Ritalina te dá quantidade. Ela não te dá qualidade. Isso eu estou falando para pessoas saudáveis que usam a Ritalina. Os portadores de TDAH, quando usam Ritalina, eles vão ter a quantidade e, obviamente, a qualidade. É uma revolução para os portadores. Mas nem toda desatenção significa TDAH. E a exaustão mental tem a ver com TDAH? Muito, porque se misturam os sintomas. As pessoas estão exaustas, as pessoas estão cansadas. Tem um filósofo, ele é até sul-coreano, trabalha na Alemanha, um Churran, e ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Estamos muito cansados. Te pergunto, você cansada presta atenção? Nem um pouco. Nem você, nem eu, nem ninguém. Nem ninguém. Aí o que você faz? Vou marcar com você, tem que me ter Pamela. Porque ninguém tem que entender. Não presta atenção em nada. Porra, você tá cansada. Filha, você precisa descansar. Não, doutor, mas eu li no Google que ninguém entendeu. Você tá morta. Aí você tem 2 filhos, descabelado, a confusão, pipoco na vida, entendeu? Com o Dr. Google Você legitimando. É, então, assim, olha o que a gente está chamando de TDAH na vida das pessoas. Nós estamos chamando aspecto motivacional de TDAH. Você não gosta do curso que você faz? Por isso suas notas são baixas. O seu relacionamento está ruim. Você está sobrecarregada na sua vida. Você está cansada, você está esgotada, você está exaurida. Claro que você não vai prestar atenção. Aí você acha que você vai resolver isso tomando um remédio para melhorar isso? Você sabe quando você está esgotado e toma Ritalina para melhorar? Eu tenho uma metáfora. Você já andou de cavalo? Já. Ele cansa, não cansa? Aí o que você faz? Dá? É. Dá? Não. Aí o que ele faz? Dá aquele picozinho, né? Daquele picozinho. É isso que a gente está fazendo com o nosso cérebro. Se você está desatenta porque está cansada e você toma Ritalina, você está chicoteando o teu cérebro. Ele vai dar um pump, ele pim. Aí o que você faz de novo? Pam. Chega uma hora que você cama. Como o cavalo faz. Uma vez um cavalo já deitou comigo assim, ele não aguentava nem mais. Aí eu falei, tadinho, precisa descansar. Aí é que eu entendi. O cavalo precisou cair para você entender que ele só, né? Ele não respondia mais aos meus estímulos. Então, a gente está fazendo isso com o nosso cérebro. A gente está pegando um cérebro cansado,
chicoteando ele com as ritalinas, as cafeínas, enfim, aqui são todos os energéticos, né? Esse negócio aí. E nós estamos chicoteando o cérebro, gente. Ele dá até uma caminhadinha, ele dá até uma corridinha. Você fala, nossa, que bacana. Isso não vai durar uma semana. Porque o seu diagnóstico é cansaço. Ah, doutor, mas é difícil de mudar. Como é que eu mudo? Eu tenho 2 filhos. Por isso é que estamos indo atrás de médicos, diagnósticos e remédios, exatamente por causa disso aí. Como eu mudo? E ao invés da gente encarar isso, procurar mudar essas questões que a gente pode mudar, nós vamos pelo caminho mais fácil. As pessoas, então, vivem nessa inércia Isso. baseada na opinião, na cobrança de terceiros, da sociedade, de precisa prestar vestibular, precisa fazer o curso X, Isso. precisa casar, precisa ter tantos filhos, precisa dar conta de tudo, precisa voltar a trabalhar, ajudar a criança com, né, o dever de casa, e aí realmente as Não tem pessoas como funcionar. não tem como. Não tem como funcionar. E uma coisa que eu fiquei curiosa que você citou, que tomar cafeína quando você tem TDAH gera ansiedade, que às vezes piora o quadro. TDAH. Existem formas de o TDAH acabar desenvolvendo outras doenças, como depressão? Há uma relação muito frequente disso. A gente chama de comorbidade. Os portadores de TDAH, eles têm muitas comorbidades psiquiátricas, eles têm muitos outros diagnósticos psiquiátricos, principalmente os transtornos depressivos. É muito comum. Toque também? Não necessariamente, mas é mais os transtornos de humor. Que aí eu estou falando das depressões, os transtornos de ansiedade, as insônias, muito comum nas pessoas que têm o TDAH, principalmente os hiperativos. Então veja que mais de um diagnóstico na vida do TDAH é o mais comum, não é a exceção. Eles sofrem muito. Então os portadores de TDAH sofrem mesmo. Não é brincadeira. Então, por isso que o tempo todo você me vê nesse movimento de criticar isto, um cérebro cansado que precisa descansar, mas ao mesmo tempo, se você tem TDAH, eu entendo e acredito na sua dor. E sei que é doloroso. Então, eu não minimizo isso. O meu discurso contra a banalização não significa minimizar a sua dor do portador do TDAH. Significa colocar as pessoas nos lugares certos. Significa usar as ferramentas corretas para cada coisa na nossa vida. Se eu estou cansado, a ferramenta é o descanso. Se eu tenho TDAH, a ferramenta é o tratamento. Se eu estou triste porque uma situação na minha vida está gerando tristeza, a ferramenta correta é o processamento disso. Se eu estou triste porque eu tenho uma doença, depressão, a ferramenta é o tratamento. Cada coisa dessa é importante nesse sentido. Então, não se mistura esses conceitos. Não é porque eu critico pesadamente uma coisa que eu minimizo a outra. Não tem nada a ver com isso. Então, eu só quero ajudar no posicionamento das pessoas nisso aqui. Ah, doutor Pablo, eu entendi. Entendi que meu problema é de vida. Eu vou buscar ajuda, então, para a minha vida. Eu vou fazer uma terapia. Eu vou conversar com meu pai. Eu vou conversar com meu esposo. Eu vou conversar com aquele meu amigo. Vou conversar com meu chefe. Eu vou tentar mudar isso. Vou tentar começar a fazer atividade física devagarzinho. Vou mudar minha dieta. Eu entendi. Então, muito do que estou sentindo pode ser da minha vida. Pronto, é isso. Ou não. Doutor Pablo, pelo que o senhor explicou, você sabe que eu acho que eu tenho esse TDAH? Procure ajuda. Você precisa. E a ajuda vai ser transformadora na sua vida, porque nós estamos falando de uma doença séria, que compromete o dia a dia da pessoa e, inclusive, os seus resultados. E quem não tem TDAH, por onde que começa a ter um estilo de vida mais saudável, assim, para buscar ter mais equilíbrio? Por onde essa pessoa começa? Nós somos fruto da nossa rotina. Por que eu falo isso? Porque as pessoas querem assim, Gabi. Elas querem viver bem, vivendo mal. Elas querem ter qualidade de vida, vivendo mal. Então você quer ser feliz, se entupindo de McDonald's. Você quer ser feliz, sedentário.
no sofá. Você quer ser feliz dormindo mal. Então, assim, as pessoas, de uma forma ilusória, elas acham que isso é compatível. Elas acham que qualidade de vida emocional, ela parece que está desconectada com o que eu faço durante o dia. Muito do seu mal-estar emocional, da sua angústia, da sua tristeza, é reflexo dos seus hábitos. Então, por onde começar? Aí é a dica. Inclusive, a gente tem aquela coisa aquela série sobre os hábitos, né? Os hábitos atômicos. A grande angústia aqui é você pensar nisso tudo que falei e falar assim, meu Deus, quão distante eu estou disso. Eu não vou conseguir. Chega, aí você desliga aqui, porque provoca angústia, e você continua a sua vida do jeito que você está. Mas para mudar, o ideal é que essas mudanças sejam feitas com micro hábitos, pequenas metas todos os dias. Eu vou falar, por exemplo, dos meus micro hábitos que eu faço. Eu trabalho num prédio no 4º andar. Faz 5 anos que eu não sei o que é usar o elevador do prédio. Eu subo e desço de escada. Guerreiro. É para me manter ativamente, fisicamente ativo. Eu moro num prédio hoje, no 6º andar. Eu subo e desço de escada. No meu consultório, eu tenho uma corda de pular. Cada paciente que sai, eu faço 1 minuto de corda. Não dá para suar, não dá para, né, ficar assim. E eu estou me mantendo a tarde inteira ativo. Você precisa tomar uma decisão. As coisas não vão mudar se você não tomar uma decisão interna pela mudança. Micro hábitos. Começa a subir e a descer a escada. Daqui a pouco você acelera o passo da subida e da descida da escada. Daqui a pouco você vai fazer 15 minutos de caminhada. E você vai se sentindo melhor. Cobre uma corda, pula uma corda, faça. Você tem que sair, como a Gabi falou, da inércia. Repouso tende ao repouso, movimento tende ao movimento. Para que você saia de um estado e vá para outro, você precisa empenhar energia. A lei da inércia é isso. Isso aqui está parado. O carrinho está parado. Se eu não vir com uma força externa e empenhar no sistema, o carro não anda. Daqui a 1000 anos aquele carro vai estar parado do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Para você mudar de status, do repouso para o movimento, e aí eu quero dizer o seguinte, para você mudar o seu padrão alimentar, dietético, de atividade física, de pensamento, de crença, qualquer coisa, você vai ter que empenhar energia. Não acontece magicamente. Aí sabe o que acontece? Por isso que nada acontece na sua vida. Porque você não empenha energia nas mudanças. Às vezes até porque você está muito cansado. E você nem energia tem. Aí o que a gente faz? Vamos recorrer aos remédios, vamos recorrer aos diagnósticos, vamos recorrer a esses caminhos que pelo menos eu não preciso gastar energia. E aí quando eu recorro aos remédios, eu tenho uma sensação de melhora porque eu estou anestesiado. E aí significa que você ganhou mais 20 anos de vida. Ruim. Os remédios estão fazendo isso. Estão deixando as pessoas inseridas nas suas vidas ruins. Certo, doutor Pablo. E para encerrar, você tem alguma mensagem para quem convive com quem tem TDAH? Não a pessoa com TDAH, a pessoa que convive com ela. O TDAH normalmente ele compromete todas as redes da pessoa. Todo o ecossistema. Todo o ecossistema. Tá. Porque todo mundo sofre. É igual quem tem toque, que leva todo mundo a viver o toque dele. Eu acabei de te falar aqui um exemplo, né? Como é que no relacionamento isso é afetado, como isso vai irritando o outro, como dentro de casa isso vai acontecendo, né? Então, primeiro é entender que estamos falando que a pessoa não escolhe ser daquele jeito. Então não é chicoteando a pessoa que nós vamos mudá-la, não é forçando ela que nós vamos mudá-la, não é obrigando ela a ser diferente que nós vamos mudá-la. Isso é muito comum para o parente, para as pessoas que estão em volta do TDAH. Se perde a paciência e aí quer mudar na força, quer tratar o TDAH na força. E isso é pior.
Porque aí o portador do TDAH, meu anjo, ele não faz aquilo porque ele quer. Ele não é daquele jeito porque ele quer. Porque se a gente acredita que ele é daquele jeito porque ele quer, significa que quando ele quiser outra coisa, ele vai ser, não é verdade? Mas se a não é gente assim acha que que se você é assim porque você quer, então será que você quer queira outra coisa, né? E não, aquilo na verdade é determinante. Aquilo na verdade está fora do plano de escolhas dele. Ele não escolhe ser daquele jeito. Ok. Por outro lado, também não é pra gente se, já que você é assim, então tá bom, então vamos assim. É uma questão da gente ajudar no tratamento do TDAH. Paciência, né? Paciência. Então tá, doutor Pablo, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui contigo. E é isso. Legal. Vamos que vamos. Vamos que Beijão vamos. pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.